Agora vamos fechar com o Avalon Bay Communities. Então, é um REIT aí de mais de 40 anos, então ele é mais antigo que até que a indústria de fundo imobiliário no Brasil. Listado na NYSE com 22 bilhões de market cap, se eu não me engano é o maior do setor. Então, só esse REIT aqui é maior do que toda a indústria de fundo imobiliário do Brasil. Botar aí um dólar a 22 ali em junho, mais ou menos. Não sei se ele já... Ó, em junho, mais ou menos ali, ó, tá 145. A cotação até aumentou agora, mas... vamos fazer a conta aqui de padaria. 22 vezes 5,4, mais ou menos aí, ó. 120 bilhões. Só esse REIT é mais ou menos do tamanho de toda a indústria de fundo imobiliário do Brasil. Então, para vocês terem uma noção do quão é absurdo lá o mercado de REITs nos Estados Unidos. E é focado em residência, no setor residencial. Então, ele tem aí milhares de unidades de apartamentos, né, alugados para pessoas físicas. Tá? Então, é gigantesco o tamanho desse REIT. Tivemos um retorno histórico 27 anos razoável, mas lembrando que 100 dólares. O FFO Price muito bom também, no longo prazo. E assim, olhando o lucro, acaba distorcendo muito. Mas a margem é excelente, vem caindo nos últimos anos aí um pouquinho. Ó, vem caindo aí desde 2016 a margem, mas faz parte, né? Continua alta, quase 30%. Obviamente foi impactada em 2020, mas 2019 acima de 30%. A dívida comparada a outros REITs do setor muito boa, né? Ou também de outros setores, gerando muito caixa, distribuindo dividendo. O dividend yield aí aumentou agora para mais de 4% por causa da queda da cotação. E a receita também aumentando aí, não exponencialmente, mas nos últimos anos o EBITDA deu até uma estabilizada. Vamos ver a dívida. A dívida subindo e a EBITDA caindo não é muito bom, né? Mas 2020 não é um bom parâmetro. O que importa é que o FFO está acompanhando esse crescimento, está estável aí pelo menos nos últimos anos, gerando muito caixa. Um payout aí também na casa dos 66%, 70%, tranquilo. O que mais aqui? Vamos dar uma olhadinha então como que esse REIT ganha dinheiro. Então o site dele é um dos mais simples, assim, não tem muito o que analisar aqui. Ele vem falando aqui que foca, né? Deixa eu botar um tradutor aqui para facilitar. Então o REIT, focado no desenvolvimento, construção, aquisição, gerenciamento de comunidades multifamiliares, principalmente na... tá vendo? Acaba enrolando essa porra aqui desse tradutor. New England, New York, Nova York, né? New Jersey, Nova Jersey, Mid-Atlantic, Pacific Northwest, então é bastante focado nessas regiões aqui dos Estados Unidos. Foca em áreas metropolitanas, com um foco em alto crescimento aí de emprego, né, e tal, e baixa oferta de casa para também não ter tanta concorrência. Então é o que eu falo dos REITs, né? Alguns REITs preferem focar lá em determinadas regiões para poder se tornarem experts e gerar o máximo de valor dentro dessas regiões. Quanto mais know-how o gestor tem dentro dessa região, né, o gestor não, a empresa tem, mais ela consegue ganhar em eficiência. É isso. Então, em setembro de 2020, eles detinham lá, né, 294 apartamentos, comunidade de apartamentos, que eles chamam essas communities, né, que são essas regiões aqui, tá vendo? Essas casas com vários apartamentos, um do lado do outro aqui. E contendo aí 86 mil apartamentos, mais de 86 mil em 11 estados. E além de 19 comunidades em desenvolvimento. Então, eles focam não só em comprar as prontas, mas também em desenvolver e reformar, né, e adquirir. Tá? Então, eles também fazem essa questão de desenvolver. Tá? Então, aqui está a parte do portfólio do REIT. Deixa eu ver se eu der um zoom aqui melhor. Não, fica ruim. Então, a gente vê ali New England, 12 mil, Nova York e Nova Jersey, 16 mil mais ou menos, Mid-Atlantic 14, Califórnia, Norte da Califórnia 12, Sul da Califórnia 17, 5.4 Pacific Northwest e Expansion Market 2.300. Então, total aí de 80 mil, juntando aí também com isso aqui no caso, as correntes que já estão prontas e as que estão em desenvolvimento. Estou somando todas daqueles 86 mil que eu falei. Mas considerando as que já estão gerando valor, são essas 80 mil, a gente vê que ele é muito diversificado, né? 12 aqui, 15 aqui, 16 ali, 14 aqui, 12 aqui, 17 aqui. Então, é um REIT que é muito diversificado em várias regiões, então isso é muito bom por questões de risco e diversificação. Né? Então, pode dar um problema nessa região que não vai impactar tanto o resultado final do REIT. Tá?
Então é legal que ele desenvolve também, então além dessa expertise de focar nessas regiões, ele foca em desenvolver também ao invés de só comprar pronto e reformar. Outro REIT que distribui trimestralmente o dividendo. Aí tá aqui um históricozinho. Comparando aí com outros do setor, vamos ver. Ele está nessa questão de apartamento. Vamos ver lá, ó. A Avalon Bay é o maior do setor, né? Em termos de market cap, junto ali com o EQR, podem ficar variando por causa da cotação, que varia todo dia, né? Mas é um dos maiores, olhando aqui nesse gráfico, é o maior no momento. Olha lá, 2.700 average rents, né? Que seria no caso o custo lá dos aluguéis mensais. Então, dos que tem maior, mais e cobram mais também. Em termos de setor, olha lá, mais 20% do setor, né? 22%. Vamos ver aqui o breakdown aqui dos índices, né? Então, Home Ownership Rental Operations, Residential REITs e Real Estate Operations. Então, desenvolvem, né, e focam mais em pessoa física. Então tá aqui, ó, 30%. Então tá aqui, ó, Avalon Bay, tá nesse quadrinho aqui junto com Camden, Essex, LS, Act Residential, Sun Communities, estão muito focados em pessoa física. Esses outros aqui já são focados em outros pontos, né? Home building, construção, alguns são focados em construção, são muito parecidos com construtoras, né? Aqui vem mostrando como o Avalon Bay é diversificado. Então, se a gente pegar aqui em termos de regiões, né, mais da metade está Nova York, Boston e DC, e a outra metade está em Los Angeles, San Diego. Então, está mais ou menos aí, né, no oeste e lá no nordeste e centro-oeste lá nos Estados Unidos. Então, ele é bastante diversificado. Vacância e tal, blá blá. Obviamente, caiu aí nos últimos anos, né? Bateu o recorde aqui de vacância lá no auge da crise de 2008, lá. Mais 10% de vacância, mas é um setor muito resiliente, assim, pelo menos no geral. As pessoas não vão ficar sem onde morar, né? Aqui em termos de portfólio, né? Rent Collection na pandemia, aqui, ó, no segundo trimestre, em julho, a gente vê que o Avalon, cadê? Ó, 95% coletado, foi um dos que mais coletou aí na pandemia. Não, na verdade foi o que menos coletou na pandemia, comparado pelo menos com esses principais aqui. Mas, cara, acima de 90% está excelente numa pandemia, né? Faz parte. Em termos de dívida, comparando com outros setores, a gente vê que ele é um dos que tem menor dívida líquida EBITDA lá, muito tranquilo, né? Em breve a gente vai conseguir ter todos esses dados aqui no Fundamentei, não sei se todos, mas pelo menos comparar a dívida líquida, o debt ratio, a gente vai conseguir, vai ficar bem legal. Mas por enquanto vou quebrando o galho aqui com o Seeking Alpha, né? E aí o Avalon Bay 4.7 lá, debt rate também bem tranquilo. Normalmente comparado, o debt rate eles comparam com os ativos. E apartamento foi um dos que foi medianamente impactado aí na pandemia, dos que caiu mais ou menos 25%. Mais impactado, obviamente, shopping, varejo, hotéis, teve jeito. Comparando cotação, blá blá blá, dividendo, aí não. Vamos dar uma olhadinha na apresentação, então, do Avalon, não é tão grande aqui, vou passar rapidinho. Vamos ver se tem alguma coisa de interessante. A ocupação lá, ó, mais de 93% historicamente em 2020. Podia ter um histórico maior, né, pra gente dar uma olhada. Aqui, ó, esses communities, que são? Né? São essas casas, né, que moram várias famílias em apartamentos. Né? No caso, seriam apartamentos, né? Mas são parecidos com casas, né, e tal. A estrutura, né? Não é tipo um prédio. Não tem muita apresentação aqui, né? Tá muito legal. Essa apresentação é meio fraca, né? Não deu para pegar muitos detalhes. Mas olhando aqui em termos de receita, caiu um pouquinho os 20 milhões comparado a 2019, obviamente por causa da pandemia. E a receita aí, no geral, caiu esses 20 milhões. As despesas, deixa eu ver se ele soma tudo aqui, ó. Aumentou até, né? Então, receita caiu e caiu 20 milhões
e as despesas aumentaram aí 30 milhões, então não teve jeito, né? E por que aumentaram? Vamos ver, depreciação aumentou 10, o que mais aqui? Aí, a taxes e tal, e operating expense. Então, ele não conseguiu diminuir as despesas operacionais, e aí, né, receita caindo, despesa operacional aumentando, não teve jeito. Mas mesmo assim ainda conseguiu um lucro aí de quase 150 milhões, comparado a 280 milhões lá em 2019. Mas 2019 também teve aí um ganho com a venda de alguns imóveis, então 100 milhões aí, se tirar esses 100 milhões vai dar praticamente aí o mesmo lucro, não variou tanto de um ano para o outro. Então assim, foi um resultado estável na minha opinião para um REIT, bem tranquilo, né? Não tem muito aqui o que analisar. Olhando aqui no histórico, no trimestral, tá muito tranquilo ainda lá, o FFO, 287 milhões de FFO, né? Tranquilaço nesse momento. Mas não tem muita previsão de quando vai voltar. A cotação, os REITs foram muito impactados, mas mesmo assim, com a queda da cotação, né? Para quem continua seguindo o método de comprar o que está para trás e investir no exterior, vai se aproveitando desse momento aí para comprar barato aí, né? Não é isso que o cérebro quer, vai aproveitando. Porque em termos de resultado, o REIT continua muito sólido, né? Não tem muito o que falar. Mas deu uma pioradinha, vou dar uma nota boa para esse REIT no momento. Apesar de continuar lucrativo, tiveram umas quedinhas aí, umas perdas operacionais. Mas vamos ver como é que ele se recupera, né? Porque a receita também está estável, um pouquinho estável nos últimos anos. Está crescendo, mas não tanto assim. E o EBITDA também está estável, né? 2020 já está aí quase que em 2015. A margem não está caindo aí desde 2020, está caindo aí desde 2016. Né? Então, né, não, tem que ficar de olho nisso. A dívida subindo e EBITDA caindo, não é um dado muito bom. Mas o dividendo está aí crescendo junto com o FFO. Vamos acompanhando aí nos próximos trimestres como é que vai ser esse REIT, beleza? Mas fica aí minha contribuição. Eu acho um bom REIT sim, para diversificar. É o maior pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, é o maior do setor. Então, comece estudando os maiores aí, para depois você ir focando nos menores, beleza?